A princesa Anne simplesmente impediu a rainha Camila de entrar na propriedade de Sandringham, usando força legal. Não houve nenhuma discussão acalorada ou afronta pública insignificante em um jantar de Estado. Em vez disso, 3 SUVs pretas chegaram aos portões de entrada em Norwich. Chegaram exatamente às 9h15 da manhã de 4 de abril de 2026. Dentro estavam advogados de alto escalão carregando documentos que atingiram o palácio como uma granada. A princesa real não se limitou a apresentar uma queixa comum. Ela paralisou cada centímetro quadrado da ala oeste. Para isso invocou a Lei de Propriedades Privadas da Coroa. Esse mecanismo legal permite que um executor testamentário isole uma propriedade. Ele é acionado automaticamente se a integridade histórica for considerada ameaçada. Anne não está agindo como uma irmã ressentida. Ela está agindo com a autoridade legal vinculativa da falecida Rainha Elizabeth. Esse detalhe específico muda toda a dinâmica de poder. A Rainha Camila havia planejado uma reforma massiva da ala oeste. Ela queria transformar o espaço em uma sede global. Essa seria a joia da coroa de seu projeto de modernização. Os empreiteiros estavam literalmente prontos para entrar no prédio. Eles foram imediatamente impedidos por uma notificação física da equipe jurídica da princesa Anne. O centro deste conflito acirrado é a Sala 102C. O público a conhece simplesmente como a Sala de Estar Azul. Mas para a família real, este espaço tem um enorme peso histórico. Foi onde a Rainha Elizabeth passou seus últimos momentos de tranquilidade, aprovando documentos de Estado. Para a princesa Anne, esta sala não é apenas um escritório qualquer. É uma memória preservada que ela se recusa a deixar que alguém apague. O confronto à porta foi surpreendentemente frio. Um administrador sênior da propriedade perguntou ao advogado de Anne quem havia autorizado o bloqueio. O advogado respondeu que estavam agindo de acordo com o último testamento da falecida rainha. Ao apresentar a documentação legal formal, Anne garantiu que seu irmão não pudesse simplesmente intervir. O rei Charles não pode ordenar que ela recue sem arriscar suas próprias proteções legais. A notificação judicial entregue em Sandringham tem um prazo final rigoroso. O palácio tem até 21 de abril de 2026 para chegar a uma resolução. Essa data marca exatamente o centenário do nascimento da Rainha Elizabeth. Caso não haja acordo, até a ala oeste poderá se tornar uma zona proibida permanente. O clima dentro do palácio está completamente tenso neste momento. A Rainha Camila estava em Clarence House quando soube da notícia. Fontes dizem que sua reação foi de pura incredulidade e raiva. Ela passou anos construindo meticulosamente sua influência pública. Ser impedida de entrar na propriedade do marido por sua cunhada é uma humilhação severa. Mas o momento dessa ação judicial extrema não é aleatório. Tudo gira em torno do que foi descoberto recentemente como desaparecido do quarto 102. Para entendermos esse pedido de falência emergencial, precisamos voltar alguns anos. Não se tratava de um impulso repentino da princesa Anne. Foi uma manobra defensiva cuidadosamente planejada e iniciada em setembro de 2024. Durante uma reunião em Balmoral, Camila sugeriu substituir a equipe de longa data da falecida rainha. Ela queria que sua própria equipe administrativa moderna assumisse o controle. Anne manteve-se em silêncio durante a reunião, mas imediatamente ordenou uma auditoria do patrimônio. O atrito finalmente veio à tona em dezembro de 2025. Uma acalorada discussão ocorreu em Clarence House a respeito das cartas particulares da falecida rainha. Camila queria que os documentos fossem transferidos para se adequarem à nova estrutura de escritório mais enxuta. Anne recusou calmamente, afirmando que as cartas pertenciam à história, não a uma assessoria de imprensa. Essa discussão levou Anne a exigir um inventário completo da coleção de Sandringham. A situação se agravou drasticamente em fevereiro de 2026, durante uma verificação nos arquivos de Windsor. Os curadores encontraram uma discrepância enorme no registro digital. 3 peças icônicas de joalheria, incluindo a lendária Tiara Vladimir, haviam sido movidas. Elas foram reclassificadas da coleção permanente da realeza para o status de empréstimo pessoal. Agora estavam destinadas especificamente ao gabinete da rainha. Para a princesa Anne, essa descoberta ultrapassou
um limite intransponível. O legado da família não estava apenas sendo realocado para novos aposentos. Estava sendo fundamentalmente redefinido e reivindicado. Um mês depois, Camila ordenou a troca das fechaduras digitais de segurança da ala oeste. Ela queria acesso privado e sem vigilância aos aposentos. Em 4 horas, os advogados de Anne entraram com um pedido de liminar para impedir completamente a troca das fechaduras. Toda a ala foi colocada sob quarentena legal que permanece em vigor até hoje. O Palácio de Buckingham opera agora sob um completo sigilo. Todos os funcionários seniores assinaram rigorosos acordos de confidencialidade. O rei Charles está isolado, enfrentando uma escolha impossível entre sua esposa e sua irmã. Sua esposa exige o direito básico de administrar sua própria residência real. Sua irmã possui um dossiê jurídico que poderia invalidar seus direitos de propriedade. A estratégia usada pela princesa Anne aqui é uma aula magistral de direito constitucional. Ela provou que a verdadeira vantagem pertence a quem controla os detalhes do contrato. Ela utilizou um mecanismo de 3 etapas que especialistas chamam de escudo de ferro. Primeiro, ela ativou seu papel como executora vitalícia do testamento. A lei britânica de propriedade reconhece suas ações como a vontade direta do falecido soberano. Em segundo lugar, ela se baseou em uma cláusula oculta nos documentos do fideicomisso. A Sala de Estar Azul é oficialmente classificada como patrimônio histórico protegido. Qualquer tentativa de alterar sua estrutura, sem consentimento unânime, aciona uma suspensão automática. Quando Camila ordenou a reforma, ela, sem saber, acionou um alarme legal predefinido. O simples ato de tentar modernizar a sala foi exatamente o que a impediu de entrar. A etapa final é a supremacia legal inerente ao sistema. Sandringham é uma propriedade privada, não um bem estatal. A diretiva de um testamenteiro relativa a uma propriedade real privada prevalece sobre a do monarca atual. Trata-se de uma antiga barreira legal concebida para proteger o legado do reinado anterior. O título de Camila confere-lhe poder social, mas não pode sobrepor-se a um testamento legal por escrito. As consequências reais dessa armadilha legal se fizeram sentir duramente em 5 de abril. Um apagão digital apagou completamente a rede de servidores de Sandringham. Todos os perfis biométricos e códigos de acesso emitidos para a equipe de Camila foram revogados instantaneamente. Os contratados chegaram ao prédio apenas para descobrir que suas verificações de segurança haviam sido rejeitadas. Eles estavam em terreno real, mas estavam invadindo propriedade privada. Embora as portas físicas estejam trancadas, a situação política está se abrindo completamente. A princesa Anne ampliou sua investigação para os artefatos mais privados de sua mãe. O foco agora está em uma caixa de despacho de couro vermelho desaparecida fabricada pela Wickwar. Registros de arquivo afirmam que esta caixa específica continha os diários manuscritos particulares da Rainha Elizabeth. Esses manuscritos nunca foram destinados ao público ou a qualquer sucessor. Durante o recente inventário, esta crucial caixa de couro não foi encontrada. Um recipiente que guardava os segredos mais profundos de um reinado de 70 anos simplesmente desapareceu. A equipe jurídica de Anne exigiu imediatamente os registros de segurança da equipe de proteção real. Eles querem os sensores de movimento e as imagens das câmaras do corredor norte. Estão analisando especificamente as imagens da madrugada de 27 de março. A princesa Anne perguntou diretamente a um membro sênior da família real se as câmeras estavam desligadas. Ela está insinuando que o gabinete de Camila está intencionalmente escondendo ou movendo itens históricos. Ao controlar artefatos privados, alguém pode controlar a narrativa do futuro. Mover itens sob custódia real sem permissão é uma grave violação legal. Se comprovado, isso vai muito além de uma disputa familiar e se transforma em uma crise constitucional. A pressão aumenta à medida que o prazo de 21 de abril se aproxima rapidamente. Os manuscritos desaparecidos são agora a principal arma nesta guerra palaciana. Se os itens não forem devolvidos, Anne poderá iniciar uma investigação policial formal. Ninguém na família real quer que as autoridades vasculhem seus cofres privados. No meio desse caos está o rei Charles em Highgrove House. Ele está oficialmente em repouso por motivos de saúde, mas sua casa agora é um verdadeiro centro de operações.
O rei está preso em um estado de paralisia constitucional total. Ele tem duas opções terríveis a escolher antes da celebração do centenário. Pode destituir sua irmã do poder de executora testamentária por meio de uma lei do conselho. Mas processar a própria irmã por causa do testamento da mãe destruiria sua imagem pública. Sua segunda opção é forçar publicamente Camila a abandonar a ala oeste. Fazer isso humilharia a rainha consorte perante toda a família real. Sinalizaria que sua autoridade é mais fraca do que a da antiga guarda real. O rei disse recentemente a seus conselheiros que não pode expulsar sua esposa nem trair sua mãe. Essa simples declaração revela exatamente o quão encurralado o monarca realmente está neste momento. Essa batalha base interna está consumindo pesadamente as finanças pessoais do rei. Documentos vazados mostram que os honorários advocatícios já chegaram a quase $500,000. Os advogados estão cobrando por hora para lidar com esse impasse familiar sem precedentes. Os fundos estão vindo diretamente das contas privadas do rei. Essa pressão financeira está causando grandes atritos enquanto se preparam para o centenário nacional. Conselheiros do palácio estão tentando desesperadamente chegar a um acordo nos bastidores. Mas a princesa Anne se recusa a abrir mão de seu dever para com a falecida rainha. E a rainha Camila se recusa a abandonar seus planos de modernizar a propriedade. O desfecho mais provável envolve um poderoso personagem silencioso neste drama real. Há relatos de que o príncipe William se alinhou completamente com sua tia em particular. William quer proteger o legado de sua avó com a mesma intensidade que Anne, com o herdeiro do trono apoiando a princesa real. A posição de Camila enfraquece. A rainha consorte pode ter que se retirar discretamente para a Escócia e adiar seus planos. Se isso acontecer, uma nova dinâmica de poder paralela governará a monarquia. Charles e Camila ficarão responsáveis pelas cerimônias públicas e jantares de Estado. Enquanto isso, Anne e William controlarão as propriedades privadas e o verdadeiro patrimônio familiar. Eles atuarão como os guardiões supremos da história da coroa. Mas há um último detalhe explosivo omitido dos documentos legais públicos. O anel de noivado de diamante de 3 quilates da rainha Elizabeth também desapareceu de Sandringham. Os registros de segurança mostram que o cofre foi acessado na noite em que as fechaduras foram contestadas. Um mensageiro particular foi rastreado transportando um pacote para um cofre industrial em Londres. A questão mais perigosa no palácio neste momento é quem detém a chave desse cofre. Quando a resposta vier à tona, a disputa por uma sala de estar parecerá completamente trivial. Essa intensa batalha pela história revela uma monarquia obcecada em controlar seus segredos. O sistema palaciano é projetado para proteger seus próprios membros, muitas vezes a um custo terrível. Esse mesmo instinto de encobrir a verdade vai muito além de disputas de propriedade. Por décadas, a cultura do silêncio protegeu comportamentos muito mais sombrios do que o desaparecimento de joias. O sistema que permitiu a Anne congelar legalmente uma propriedade real é falho. É exatamente o mesmo sistema que permitiu a outro membro da realeza aterrorizar sua equipe. Isso nos leva à realidade oculta de servir ao príncipe Andrew. Por trás dos sorrisos polidos, ex-funcionários do palácio contam uma história bem diferente. Eles descrevem um ambiente marcado por pequenas crueldades e privilégios desenfreados. A maioria das pessoas imagina os criados do palácio deslizando graciosamente por corredores silenciosos e revestidos de mármore. Mas a realidade de trabalhar perto do príncipe Andrew era repleta de profundo ressentimento. Paul era seu mordomo pessoal e morava em um apartamento anexo aos aposentos do príncipe. Durante anos, Paul arrumava suas roupas e atendia a todos os seus pedidos. Mas, segundo fontes internas, o mordomo detestava seu trabalho. A frustração não vinha das longas horas, mas do comportamento bizarro do príncipe. Andrew tinha um Jack Russell Terrier chamado Bendix, que ditava a rotina noturna. Sempre que o cachorro acordava às 2 da manhã, Andrew apertava uma campainha. Paul teve que entrar correndo meio adormecido e levar o cachorro para fora no frio e na escuridão. Ficava do lado de fora, fumando cigarros exausto e amargurado com a rotina noturna.
Frequentemente cruzava com os seguranças e desabafava abertamente sua raiva. Descrevia o príncipe como incrivelmente rude, exigente e chocantemente cruel. Paul chegou a fazer uma piada sombria dizendo que esperava que o príncipe caísse de uma montanha. Mas o ressentimento em relação a Andrew ia muito além de um simples criado exausto. Muitos membros da família acreditavam que o príncipe havia agido sem limites durante toda a sua vida. Funcionários expressavam abertamente o desejo de que o príncipe Philip o tivesse disciplinado com mais rigor quando era jovem. Em vez disso, Andrew era tratado como o favorito intocável da rainha. Aliás, ele era protegido de quaisquer consequências reais em um mundo obcecado por hierarquia. O palácio funciona como um reino isolado em miniatura com regras sociais rígidas. Os funcionários são divididos em hierarquias inflexíveis, desde os altos funcionários até os lacaios mais simples. Os trabalhadores de escalões inferiores faziam suas refeições em micro-ondas, enquanto os funcionários de alto escalão desfrutavam de menus franceses. Nesse ambiente, a lealdade não é apenas uma virtude, é uma necessidade de sobrevivência. A Casa Real tornou-se o mundo inteiro e a identidade da maioria dos funcionários. Essa lealdade intensa significava que ninguém jamais desafiaria o príncipe Andrew. Os agentes de segurança o seguiam por toda parte, mas eram treinados para nunca fazer perguntas. Seu trabalho era garantir sua segurança física, não responsabilizá-lo. Eles notavam planos de viagem estranhos e rotinas incomuns, mas permaneciam em completo silêncio. Um agente de segurança é simplesmente um escudo, nunca um juiz de caráter moral. Uma criada chamada Charlotte Briggs vivenciou esse ambiente tóxico em primeira mão, com apenas 21 anos. Ela entrou para a equipe esperando encontrar respeito e dignidade dentro do palácio. Em vez disso, deparou-se com um homem cujo temperamento transformava pequenos erros em tempestades gigantescas. Charlotte, mais tarde, o descreveu como horrível e desagradável, dizendo que ele a fazia chorar constantemente. Ele dava ordens para tarefas simples, como se mover um dedo fosse um insulto. Sua obsessão com as cortinas do quarto tornou-se um pesadelo lendário para os funcionários. Certa vez, Charlotte deixou uma fresta microscópica entre os pesados painéis de tecido. Andrew irrompeu de seu escritório e gritou com ela com uma artava da sua agressividade incrível. Sua voz ecoou pelos corredores, paralisando o resto da equipe de medo. Foi um lembrete claro de que até mesmo a perfeição era perigosa perto do príncipe. O aspecto mais estranho de sua rotina diária envolvia sua enorme coleção de bichos de pelúcia. Ele mantinha 72 ursos de pelúcia, um hipopótamo e uma pantera negra em sua cama. A disposição desses brinquedos era ditada por folhas de instruções plastificadas. Charlotte chegou a receber treinamento formal sobre como organizar os bichos de pelúcia perfeitamente. Os travesseiros tinham que ser centralizados com precisão milimétrica todos os dias. Os funcionários cochichavam constantemente sobre que tipo de adulto necessitava de rituais diários tão bizarros. Mas lidar com isso não era engraçado. Era completamente exaustivo para os trabalhadores. Andrew dava ordens aos berros para provar sua dominância, esperando a adoração sem oferecer a mínima cortesia. Ele parecia ter prazer em humilhar as pessoas e lembrá-las de sua posição inferior. Ao contrário de seus irmãos, ele não carregava nenhum fardo real importante, mas agia como um tirano. Esse comportamento começou muito cedo, bem antes de ele ter sua própria equipe doméstica. Mesmo quando criança, pessoas próximas ao palácio notaram algo profundamente cruel no jovem Andrew. Enquanto Charles lia livros, Andrew desfilava exigindo a atenção de todos. Ele zombava abertamente dos guardas da rainha, tentando obrigá-los a quebrar a postura. Quando eles permaneciam imóveis, ele se enfurecia e os empurrava com ainda mais força. Sua crueldade frequentemente se voltava contra os animais da realeza por puro tédio. Ele chutava os cães da família se eles não se movessem rápido o suficiente para ele. Batia nas patas dos cavalos com varas só para vê-los se contorcer de dor. Os tratadores, geralmente silenciosos, finalmente chegaram ao limite com o jovem príncipe. Arrastaram-no para um monte de esterco e o enterraram de cabeça para baixo. Foi um castigo severo, mas foi a única consequência que ele enfrentou. Seu comportamento abusivo também tinha como alvo seu irmão mais novo, o príncipe Edward, diariamente.
Ele empurrava e dava tapas em Edward, simplesmente para demonstrar sua dominância física. Certa vez, um lacaio frustrado deu um soco em Andrew, deixando o príncipe com um olho roxo. Surpreendentemente, a rainha se recusou a aceitar a demissão do lacaio por causa do incidente. Apesar desses claros sinais de alerta, o sistema palaciano continuou a protegê-lo. Seu comportamento contrasta fortemente com a forma como outros membros da realeza tratavam seus funcionários. O príncipe Charles era conhecido por sua cortesia e paciência e grande respeito para com seus empregados. Ele dedicava tempo para reconhecer seus esforços, fazendo-os sentir-se valorizados apesar da carga de trabalho. A princesa Anne administrava uma casa meticulosamente planejada, mas tratava seus funcionários como parceiros respeitados. O príncipe Edward era acessível, vomitava desafios e evitava as ordens imprevisíveis e cruéis, comuns a Andrew. Essas diferenças provam que o sistema palaciano em si não era totalmente tóxico. A hierarquia rígida permitia o respeito mútuo caso o membro da realeza assim o desejasse. Andrew simplesmente escolheu usar seus privilégios como arma contra as pessoas subjugadas a ele. Ele se sentia encorajado por uma vida inteira acreditando que ninguém jamais poderia detê-lo. O silêncio institucional dentro do palácio acabou por criar enormes problemas fora dos seus muros. A cultura que lhe permitia gritar por causa de ursinhos de pelúcia mascarava ações muito mais sombrias. Quando surgiram alegações de grave má conduta sexual, o padrão de proteção tornou-se óbvio. Virginia Giuffre acusou-o de abuso, detalhando coerção nas casas de figuras notórias. Andrew negou veementemente as acusações, mas o escrutínio público expôs o seu estilo de vida secreto. Status, riqueza e conexões profundas criaram para ele oportunidades que outros não tinham. Os mesmos funcionários que ignoravam seus acessos de raiva eram treinados para ignorar sua vida privada. O medo de perder suas casas, pensões e identidades mantinha os trabalhadores em completo silêncio. A desobediência poderia significar demissão imediata e exílio da única vida que conheciam. O palácio priorizava a reputação pública da família acima da verdade e da responsabilidade. Cada brincadeira cruel e ordem gritada dentro do palácio construiu uma mentalidade perigosa. Criou uma realidade onde os desejos do príncipe se sobrepunham à segurança dos outros. As histórias domésticas não são criminosas, mas revelam uma catastrófica falta de empatia. Quando um homem está imune às consequências, seu senso de privilégio inevitavelmente leva a danos ainda maiores. A obsessão da monarquia com a proteção acabou por permitir o comportamento que tanto se esforçou para esconder, seja a princesa Anne lacrando um cômodo para proteger documentos históricos, ou um criado mantendo silêncio sobre abusos cometidos à meia-noite, o tema permanece o mesmo. A máquina da realeza é construída para controlar a narrativa a qualquer custo humano. O poder por trás daqueles portões de ferro depende inteiramente do silêncio da submissão e de influências ocultas. O verdadeiro legado da coroa não é apenas o que eles conseguem preservar, é tudo aquilo que eles conseguem forçar o mundo a ignorar.